Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o Fábio Matias, treinador da Portuguesa para 2026, que terá Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Mas antes faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e também o seu compartilhamento para não perder nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, Fábio Matias, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar dessa Portuguesa em 2026. Boa noite a todos, mesmo prazer estar nesse programa. E sempre bom falar de futebol, né, com pessoas que tenham conhecimentos de futebol. Nossa Portuguesa, né, nós estamos fazendo um trabalho de uma forma que estamos construindo algo, né. Eu acho que essa solidez de construção é muito importante. Hoje, né, a gente tem uma dificuldade do mercado, né, muito grande. Estava até falando com você anteriormente aqui em off, né, que ainda tem uma fase final ainda de algumas situações ainda pontuais que elas acabam acontecendo, outras não. Isso faz parte hoje da concorrência em relação à questão do futebol, né? Então a gente tem sempre a expectativa, né? O torcedor do Português tem a expectativa de grandes nomes, grandes jogadores. Hoje o nosso cenário, né? Infelizmente não é esse. É um cenário que a gente tem que potencializar e às vezes a gente tem que propagar também a ideia de ter jogadores que façam a temporada toda pela Portuguesa, que não venham somente para o Paulista. A gente sabe que vai ter uma outra situação, né? De atletas que venham somente para o Paulista, mas o quanto a gente minimizar isso para nós hoje dentro do processo melhor, ainda mais agora com a nossa vaga da Copa do Brasil, para que a gente não tenha, né, um desmanche também, né, da equipe nossa do Paulistão ao longo desse período também, pós-Campeonato Paulista ou dentro desse período que nós vamos ter a Copa do Brasil. Bom, Fábio, nessa temporada de 2025, você trabalhou no Juventude e no Atlético Goianiense. Como que surgiu esse convite para treinar a Portuguesa e a importância de fazer parte de um trabalho do início da temporada de 2026? Até foi muito feliz na colocação, né? A parte de você iniciar algo é uma coisa que eu venho buscando na minha carreira, e a Portuguesa ela veio com essa situação de você poder iniciar algo, construir algo desde o início. Então acho que isso para mim é fundamental para a carreira de treinador. Fiz algumas situações aí de apaga-incêndio, né? Que muitos treinadores brasileiros acostumam-se a fazer, mas esse não é o foco. A gente precisa muito de tempo, precisa de trabalho, precisa de treino. Eu acredito muito nisso. E isso é algo que a gente tem construído, é algo que a gente tem objetivado aqui dentro do nosso processo. Então, o Convite da Portuguesa ele veio. O ano passado já houve uma procura, houve ali uma situação de, vamos dizer assim, um namoro. E o ano passado acabei optando em ir para o Juventude, né? Onde a gente teve a oportunidade no passado de salvar a Juventude da Série A, do rebaixamento. E esse ano passei por dois clubes gigantes do futebol brasileiro, tanto o Juventude na Série A quanto o Atlético Goianiense na Série B. E hoje eu tenho essa oportunidade de trabalhar num gigante também do futebol brasileiro, que é a Portuguesa. Uma camisa hoje das mais fortes do cenário nacional. E o torcedor pode ter certeza que é a mais forte também no cenário da Série D, né? A camisa mais pesada hoje dentro desse cenário. Então, basicamente foi esse o convite. E a partir daí a gente então estamos aí construindo algo para que a gente consiga ter bons resultados à frente. E, Fábio, você falou anteriormente da questão de contratações. Qual que é o perfil de contratações que a Portuguesa está procurando para esse ano de 2026, que vai ter logo no início de janeiro o Campeonato Paulista? Jogadores Série A nos arrebentou, principalmente pelo início da Série A já a partir da última semana de janeiro. Então isso praticamente nos impossibilita de ter jogadores de Série A. O que a gente pode ter são jogadores que não estão sendo utilizados por grandes clubes, mas esses jogadores há uma concorrência até desleal com equipes da Série B, que oferece o calendário da B, oferece o calendário, a B começa também em fevereiro. Então isso também nos impossibilitou muitas vezes de ter esses jogadores dentro do processo. E aí, a partir disso, a gente faz algumas escolhas pontuais, a gente constrói algo. A gente tem jogadores aqui que a gente sabe que precisam recuperar a carreira, que foram jogadores de alto nível, que tiverem alto nível, e esse é um dos focos que a gente tem. Ter jogadores que precisam recuperar a carreira, que precisam da Portuguesa como vitrine, para que a Portuguesa consiga fazer com que esse atleta consiga chegar no topo novamente, e atletas que têm um perfil de querer estar na Portuguesa. Não adianta, Luiz, você vir trabalhar na Portuguesa somente porque vai se pagar bem no Campeonato Paulista e o cara vir aqui somente pelo dinheiro, porque isso para nós não é o fundamental. A principal, acho que, situação que nós estamos trabalhando, estamos objetivando aqui é ter jogadores que queiram estar aqui, ter jogadores que queiram estar na Portuguesa,
e que possa viver esse processo nosso aqui nessa temporada de 2026, que vai iniciar, né, a partir do dia 1º. E, Fábio, eu queria falar de uma contratação que a Portuguesa fez para esse ano de 2026, que você conhece muito bem, que é o Matheus Cadorino, com quem você trabalhou na base do Internacional. Queria que você falasse um pouco desse processo da contratação do Matheus Cadorino, que estava até pouco tempo jogando futebol espanhol. Nós temos que ter na zona diferente, jogadores com características diferentes. Nós temos um menino da base, o Kevin, que joga tanto de 9 quanto de lado, menino muito promissor. Nós temos o René, que nós trouxemos também, que é um jogador que joga de 9, joga de lado, também, que é um atleta muito interessante, também muito promissor. Aí nós temos o centroavante, que é um atacante mais de área, de terço final, né, de disputa aérea, de jogo ali mais de profundidade, que é o Lohan. E aí nós temos o Matheus Cadorini, que é um atleta que engloba, né, situações de segundo atacante para número 9 de área e que consegue fazer uma dupla função ali também. Você pode combinar, né, esse jogador com outros. Então, o Matheus é um jogador que teve um bom desempenho no período conosco, fez uma subida na época na base profissional muito boa, teve início lá, depois passou por outros clubes, como Curitiba e Ituano, e teve esse momento de trabalhar fora do país. Muitas vezes, muitos jogadores vão para fora do país com uma expectativa muito alta, muito grande, de darem certo, mas o futebol europeu às vezes cobra um pouco caro também desses jogadores. Ele teve um ano passado muito bom, até em nível de aproveitamento, número de gols, tem algumas estatísticas bem legais em relação a ele, mas a gente acompanhou muito mais os jogos dele em loco, e esse ano ele acabou tendo menos minutagem, e é uma forma também de você trazer, é um atleta jovem de 23 anos, as pessoas às vezes não escutam o nome dele, por ele ter batido muito cedo na equipe principal, né, do Internacional, as pessoas acham que ele já é um atleta de 27, 28, 29 anos. A gente teve, por exemplo, jogadores oferecidos aqui de 33 anos, 34 anos, da mesma posição que ele, mas que foram fazer gols aos 27, 28. Né? Então a gente está antecipando, trazendo um jogador de 23 anos, mais jovem, que tem essa capacidade de finalizar e de fazer gols também, para acrescentar dentro daquele que tenha de opções dentro do nosso grupo, dentro do nosso plantel. E, Fábio, como que está sendo o trabalho também para utilizar jogadores da base? Você que foi, por muito tempo, treinador da base, campeão da Copinha em 2020 pelo Internacional, como que está esse trabalho para aproveitar também jogadores da base nesse ano que a Portuguesa vai ter com o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D? Temos meninos, temos jovens integrados ao profissional, né? Eu falei do Kevin, tem outros atletas também que foram nossa base, o próprio Ciência. Temos alguns meninos, não vou citar o nome dos outros meninos, porque esses meninos devem, caso não seja utilizado no profissional, os atletas devem jogar a Copa São Paulo, depois retornam para a equipe principal, mas a leitura, a visão, a conexão com a equipe sub-20, ela está muito legal. A gente trabalha no mesmo horário, trabalha no mesmo turno, utiliza a mesma estrutura do CT, todos os jogos da sub-20 são feitos nos 2 campos de treinamento da equipe principal, para que a gente possa observar, para que possa visualizar esses atletas. Na próxima agora, essa semana, nós temos um treino com a sub-20, tá? É um treino até bem legal, um treino bem interessante. Nós vamos ter a oportunidade de fazer esse treino no Canindé, ok? Então é bem interessante, porque você vai fazer um treino com a sub-20 no Canindé. Então acho que todo atleta de base, de todo atleta que está no clube, que nem a Portuguesa, ou qualquer outro clube, gostaria de fazer um treino com a equipe principal no estádio teu. É como os outros clubes também fazerem jogos no seu estádio, na sua casa. Então nós vamos fazer esse movimento, é um processo de integração também com a base, que é muito importante para poder enxergar e para poder visualizar os jogadores que a nossa base tem, que são bem interessantes, jogadores que têm aí um tempo, daqui a pouco, de entrada no profissional aí, mais cedo do que as pessoas esperam. E, Fábio, antes da gente falar sobre o regulamento do Campeonato Paulista de 2026, você citou a questão do Canindé. Qual que é a importância de ter o Canindé, que já foi confirmado, para a Portuguesa nesse ano de 2026? Em 2025, a Portuguesa iniciou o campeonato no Canindé, depois foi para o Pacaembu. Qual que é a importância de ter a confirmação que a Portuguesa terá no Campeonato Paulista a presença do Canindé? É a nossa casa, é o nosso lar, é onde o torcedor nosso se sente confortável, é onde os adversários talvez se sintam desconfortáveis em jogar, pelo apoio da nossa torcida, por aquilo que o Canindé representa para a Portuguesa, onde a Portuguesa conquistou grandes vitórias, grandes jogos. Então, para nós foi uma vitória, foi um fator assim, nós ficamos muito felizes em saber que nós vamos ter a oportunidade de jogar no Canindé. Nós temos 4 jogos dessa primeira fase lá. O Canindé para, depois desse jogo coletivo nosso com a equipe sub-20, ele para mais uma reforma. Hoje está tendo um jogo da Copinha, né, ali feminina, jogos da Copa. Se você olhar
O campo, olhar as imagens, o campo está com uma excelente condição, e aí vai estar melhor ainda para a nossa estreia no dia 10, dia 11, ali, dia 11, né, de janeiro. Então a gente sabe da importância do Canindé, o quanto esse campo é histórico, o quanto a nossa torcida se sente em casa, e a gente quer tirar proveito disso a nosso favor, sim, dentro da competição. E, Fábio, agora falando um pouco sobre o regulamento do Campeonato Paulista, que sofreu um reajuste, era 12 rodadas em grupos, agora será um grupo único, né, com 8 rodadas. Queria que você falasse desse grau de atenção que é preciso ter com essas 8 rodadas na primeira fase para a Portuguesa nesse Campeonato Paulista de 2026, até para não ser surpreendido. Luiz, não dá para você entrar na competição achando que você vai crescer dentro dela. Você já tem que chegar no primeiro jogo já e objetivar um bom resultado. É um campeonato difícil, um campeonato perigoso, um campeonato curto, em que o tempo de recuperação, muitas vezes, nas 5 primeiras rodadas, ele é muito rápido. Você vai jogar em cima de jogos, então você vai ter 2, 3 dias para poder se recuperar. E nós sabemos que a intensidade, o nível que a gente quer em relação aos jogadores é um nível alto. Isso faz com que a gente tenha e saiba da responsabilidade que nós temos de manter a Portuguesa na Série A do Campeonato Paulista. Mais a questão do regulamento, né? Houve essa diminuição do número de jogos, então é um campeonato muito rápido, que faz com que você não tenha tempo para se recuperar das derrotas que possam acontecer dentro da competição. Então a gente tem que entrar sempre com nível de atenção alto, nível de intensidade alto e muito foco. Foco naquilo que a gente possa conseguir dentro da competição, sempre buscando ganhar jogos. As vitórias fazem com que você tenha tranquilidade, principalmente na reta final do Campeonato Paulista, de buscar daqui a pouco uma coisa a mais. Então os primeiros jogos para nós é fundamental ter resultados e conquistar pontos. E como que você analisa os adversários que a Portuguesa terá nessa primeira fase de Campeonato Paulista? Dos 8 adversários, 6 estarão em alguma divisão em 2026. Na Série A, a Portuguesa vai enfrentar Palmeiras, Mirassol e Portuguesa. Da Série B, Ponte Preta. Da Série C, Guarani. Da Série D, o Velo Clube. As únicas equipes que estão sem divisão que a Portuguesa enfrentará na primeira fase do Campeonato Paulista é a equipe do Capivariano e também a equipe do Primavera. É o mini campeonato brasileiro, você tem 6 adversários com divisões a nível nacional, e você tem mais, né, um adendo, que você tem ainda 4 das 5 equipes e 4, 5 adversários de Série A ou B, então isso gera uma dificuldade muito grande. A gente entendendo o nosso momento, né, que a Portuguesa hoje é um clube que está na Série D, ele não é um clube de Série D, mas hoje o momento dele é que ele está na Série D, então a gente entende isso como dificuldade, a gente entende isso como desafio, mas temos que fazer um bom trabalho, fazer o nosso melhor, como eu falei anteriormente, buscar sempre ter resultados positivos para a gente conquistar ali essa permanência aqui na Série A do Campeonato Paulista, que é fundamental para o clube nessa temporada de 2026 que vai se iniciar. E, Fábio, a Portuguesa também terá a Copa do Brasil e Série D que é o principal objetivo para subir degraus e, quem sabe, conseguir no ano que vem já disputar uma Série C. Como que você analisa a dificuldade que é vista na Série D com muitos jogos? Portuguesa que fez uma excelente primeira fase nesse ano de 2025, mas no primeiro mata-mata acabou eliminado. Como que você enxerga a dificuldade do Campeonato Brasileiro da Série D que a Portuguesa terá em 2026? É a divisão mais difícil, pelas questões de ser um mata-mata logo depois da primeira fase. Então ela não é uma competição que preza pela regularidade ou pela montagem da melhor equipe ou pela sequência de melhor trabalho. Quando você entra, né, a gente tem aí, vamos falar agora, a equipe do Corinthians, da competição aí, do Campeonato Brasileiro, ela oscilou muitas vezes para baixo, e agora vai fazer uma final de Copa do Brasil, que é o Campeonato Mata-Mata. Então tem muitas equipes que estão preparadas para jogar mata-mata, tem equipes que são preparadas para jogar campeonato de médio a longo prazo, né, que é o que o Brasileirão, teoricamente, hoje da Série A e da Série B, ele te oferta. Equipes regulares, equipes que têm o equilíbrio da competição, a tendência é subir. A Série C menos e a Série D, então, nunca. A Série D é praticamente uma Copa do Brasil, com mais a nossa Copa do Brasil que nós vamos ter. E a primeira fase é muito mais de ajuste e reajuste, porque você consiga classificar, e paralelo a isso, quando chegar no mata-mata, você tem que ter uma energia, tem que ter um sinergismo, tem que ter uma agressividade muito grande, sabendo que você vai ter 2 jogos aí para buscar uma classificação, e normalmente, muitas vezes, o adversário mais fraco pode conseguir se igualar para as questões de parte, principalmente da parte da mentalidade, né? Essa questão mental, para mim, hoje ela é fundamental para você ter sucesso, e é isso que a Série D precisa, ter uma mentalidade muito forte para conquistar e ir aos poucos passando, né, as fases,
para conseguir chegar no objetivo final. E, Fábio, o Campeonato Paulista também dá vagas na Série D e Copa do Brasil. A Portuguesa já conseguiu em anos anteriores uma vaga na Série D e também na Copa do Brasil. Como que é o trabalho da Portuguesa em relação a esse Campeonato Paulista? Até para, como você diz, primeiro o foco, a manutenção e depois conseguir garantir já uma vaga também na Série D do ano que vem, mesmo que a Portuguesa tenha um resultado como não planejado nessa Série D de 2026. Tem que ficar muito claro que o nosso objetivo é uma manutenção, né, no Campeonato Paulista, é permanecer, mas permanecendo e já criando lastro para as competições que vêm a seguir, que é a Copa do Brasil e mais o Campeonato Brasileiro da Série D. Se você me perguntar, você quer ser campeão da Série D ou quer subir da D para C? Eu vou responder para você claramente, eu quero subir da D para C. O campeão vai se transformar numa consequência a partir do momento que ele tem a vaga de acesso, né? Como assim, eu falei para você, se a gente permanecer e conseguir permanecer de forma antecipada no Campeonato Paulista, a gente abre a possibilidade de disputar ali uma vaga, né, na classificação final. Então eu falo muito disso, passo a passo, pé no chão. Acho que essa é uma das coisas que nós aqui internamente da Portuguesa nós temos que ter também, para não gerar também uma expectativa exagerada em relação àquilo que hoje a Portuguesa tem. A Portuguesa tem a Série A do Paulista, a Portuguesa tem hoje a Copa do Brasil, a Portuguesa hoje tem a Série D, tá, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, entre Série A do Paulista e Série D, há um abismo muito grande nisso. E esse abismo é algo, assim, que é o maior desafio nosso. Eu acredito, até meu como treinador, por ter trabalhado muito nesses últimos 2 anos, Série A ou B, é entender esse abismo, é visualizar esse abismo, de jogar um Paulista e depois você jogar o campeonato, que é a divisão que hoje a Portuguesa se encontra, que ela não merece estar, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. E a Portuguesa que terá na primeira rodada o Palmeiras jogando no Canindé. Queria que você falasse sobre esse confronto contra o Palmeiras. Você que já treinou na Série A do Campeonato Brasileiro, já treinou na Série B do Campeonato Brasileiro. Como que você analisa essa estreia da Portuguesa jogando no Canindé com o apoio dessa torcida contra o Palmeiras, que é o atual vice-campeão paulista, o atual vice-campeão da Libertadores e também o atual vice-campeão brasileiro? Palmeiras, qualquer competição hoje, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que o Palmeiras e o Flamengo estiver presente, eles são favoritos. Pelo histórico, por aquilo que conquistou, por aquilo que tem. Ah, mas o Palmeiras vai iniciar uma pré-temporada dia 2, dia 3, ok. Só que o nível qualitativo de jogadores que o Palmeiras tem, tanto de G1 quanto de G2, é um nível muito alto. Por isso que a gente vem trabalhando antecipadamente para a gente poder equiparar esse nível, para a gente poder tentar igualar esse nível, principalmente pela nossa condição da parte física, né? Então isso para mim acho que fica muito claro em relação ao trabalho também. Então assim, Palmeiras, independente se é G1, G2, qual equipe que eles colocarem em campo, o Paulista tem uma situação muito clássica, que é a não possibilidade de você usar a categoria de base para jogar. Você pode escrever até os jogadores, mas depois de entrar no período você tem que cortar jogadores. Então isso é um modelo que o Paulista faz, para que você tenha que utilizar as equipes principais, provavelmente pelas verbas, né? Que a Federação Paulista ela distribui para as equipes. Então ela obriga você também, peraí, vou dar tanto para você, mas eu quero que você use seus jogadores principais. Então isso é uma situação também, que aí cabe o Palmeiras definir com que equipe, quem vai jogar, quem não vai jogar, e nós temos que entender que dependente ou não de campeonato, jogadores, o que for, o Palmeiras jogando o campeonato profissional, automaticamente, juntamente, como eu falei para você, do Flamengo, eles vão ter o favoritismo deles, que é algo natural por tudo aquilo que eles conquistaram. E faz parte do nosso trabalho, gerar motivação, confiança nos jogadores, que a gente consegue superar esse obstáculo no primeiro jogo. Fábio, para a gente chegar já na reta final do nosso bate-papo, eu pergunto para todos os treinadores que eu entrevisto aqui no Papo Técnico, qual foi a estrutura que você encontrou nessa Portuguesa que vai ter um ano bastante agitado com o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro? Estrutura de Série B. Muitos clubes da Série B não têm a estrutura que a Portuguesa tem. A Portuguesa ela vem se estruturando, ela vem se organizando. Esse ano de SAF, principalmente, foi um ano de entender o que a Portuguesa tem, o que a Portuguesa pode oferecer. E eu, tendo a possibilidade de trabalhar em outros clubes também, como eu falei para você do cenário anterior, eu vendo hoje a Portuguesa tem hoje condição e estrutura de nível de Série B, melhor até do que muitos clubes de Série B. Então a gente encontra a Portuguesa hoje estruturalmente nesse nível, e a parte de campo agora cabe a nós fazer o possível e o impossível aí para conseguir dar passos mais longos aí ao longo dessa temporada e recolocar a Portuguesa onde ela merece, né, no cenário de divisões maiores do futebol brasileiro. Fábio, a última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo. Queria falar um pouco da sua passagem no Botafogo.
É uma passagem que você assume de forma interina no lugar do Thiago Nunes, aí consegue eliminar o Aurora da Bolívia goleando na fase preliminar da Libertadores, depois tem a classificação contra o time do Bragantino, estreia contra o Júnior Barranquilla e tem a derrota. E depois você sai do Botafogo, o Botafogo é campeão quarto Jorge, e você ganha a medalha. Queria que você falasse um pouco dessa experiência de ter participado desse início do trabalho do Botafogo, que foi campeão da Libertadores, e também dessa oportunidade de ter recebido a medalha de campeão da Libertadores pelo John Textor. Fiquei muito feliz. O John é um cara, assim, dentro do período que eu trabalhei no Botafogo, naquele período à frente da equipe, foram quase 2 meses, né, de técnico interino. Então, talvez tenha sido dos técnicos interinos mais longevos do futebol brasileiro. Teve agora, na semana passada, o lançamento de um documentário que tem na TV Botafogo, que vai falando toda a saga do Botafogo da temporada do ano passado. E o segundo episódio, ele fala muito desse momento que eu estava à frente da equipe, com algumas entrevistas de jogadores, algumas imagens minhas, algumas falas minhas dentro daquele período. O que eu fico feliz é de ter esse reconhecimento, ter um reconhecimento do torcedor. Hoje eu tenho residência fixa no Rio de Janeiro, e quando a gente está no Rio, o torcedor botafoguense, ele olha, ele reconhece, ele agradece. Foram 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então, assim, acredito que tenha sido muito marcante, né, pelos resultados esportivos e principalmente pela classificação da equipe à Libertadores, e mais a classificação, tá? Poucas pessoas sabem, a classificação à Copa do Brasil, através da Taça Rio, que pouca gente valoriza, mas estivemos também ali à frente, conquistando essa vaga tão importante para o clube esse ano, de Libertadores, né, do ano passado, de Libertadores da América. Então, fico muito feliz, e assim, o recebimento da medalha, ele é uma questão simbólica, mas uma questão muito importante dentro da minha carreira, e me sinto muito parte, sim, de ter conquistado a Libertadores. São 4 jogos, né, dentro da Libertadores da América, então participei, sim, e sou campeão também da Libertadores, pelo aquilo que a gente auxiliou o clube naquele período crítico do ano passado. Bom, Fábio, eu quero te agradecer por ter tirado esse tempo para a gente projetar esse ano de 2026 da Portuguesa, que terá Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. E te desejo muito sucesso nesse ano que vai chegar pela Portuguesa em 2026. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Obrigado aí a todos os ouvintes. Sempre à disposição, né, Luiz? E gosto muito de falar de futebol, me sinto bem. Brinco até, né? Eu brinquei com você hoje, estava aqui com o gerente de futebol, aqui estava batendo um pouco, discutindo algumas situações aqui. Acabei atrasando um pouquinho para poder iniciar com você, mas agradeço mais uma vez, Luiz, e sucesso aí também no teu trabalho, que é muito importante para nós que estamos à frente das equipes nossas de futebol. Então esse foi o técnico da Portuguesa, Fábio Matias. Se você gostou do bate-papo, faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico. Então é isso, até a próxima, tchau!